Dados de crianças e adolescentes, avanços regulatórios e próximos passos para a maturidade no país. Por Alessandra Borelli e Jaime Domingues. Podemos afirmar que a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, sancionada em agosto de 2018 e vigente desde setembro de 2020, representa bem um importante marco regulatório em defesa dos direitos fundamentais de todo cidadão. Também não há dúvidas que a LGPD não é uma lei proibitiva, mas principiológica, que veio para estabelecer critérios mínimos e necessários para o tratamento regular de dados pessoais, embasados em princípios como finalidade, transparência, segurança, responsabilização, entre outros. Poucos não reconhecem a importância, mas não custa lembrar que a mera captura ou coleta de dados pessoais, ainda que bem intencionada, demanda uma série de cuidados, na medida em que, essas informações, seja de forma individual ou associada, muito podem dizer sobre um indivíduo, quase sempre o suficiente para que decisões ao seu respeito sejam tomadas. Mas o que são dados pessoais, além de nome, sobrenome e CPF? Nota de prova é um dado pessoal. Cor de cabelo. Marca da mochila. E a resposta é, se essas informações identificarem ou tornarem uma pessoa identificável, sim. Os exemplos citados acima não foram por acaso, mas propositalmente relacionados a crianças e adolescentes, que cada vez mais cedo acessam a internet e têm seus dados coletados para diversas situações, as quais, por vezes, envolvem finalidades questionáveis. Da mesma forma, aplicativos, mídias, sites e jogos virtuais também têm coletado e tratado diversos dados de seus usuários mínimos. Nesse sentido, a dúvida que paira é: os dados coletados para uso dessas plataformas são mesmo justificáveis, considerando sua finalidade e as expectativas do titular? Porque requisitar acesso à localização, ao banco de imagens e a fotos dos dispositivos, bem como as mensagens e a agenda de contatos para viabilizar o uso de aplicativos voltados para maquiagem de bonecas ou corridas de carros, por exemplo. Por essas e outras que o princípio universal do melhor interesse da criança é positivado pelo artigo 14 da LGPD, que, ao mesmo tempo que complementa, reitera a Convenção sobre os Direitos da Criança e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Aliás, pensando nisso, o parágrafo 4º do mesmo artigo é claro ao proibir como condicionante a participação do usuário no fornecimento de suas informações além das necessárias à atividade. Com as redes sociais, a situação não é diferente, sendo notória a presença dos menores neste ambiente. Dessa forma, desde que entrou em vigor o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, GDPR, algumas plataformas já têm adotado providências para o enquadramento da norma, suspendendo alguns perfis com a promessa de reativação mediante a apresentação de meios que comprovem a idade mínima exigida para o uso. No Brasil, recentemente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, emitiu nota técnica direcionada a uma das redes sociais mais utilizadas pelo público jovem no país, por meio da qual solicitou que a plataforma revisasse seus métodos de verificação de idade a fim de garantir a segurança dos menores. É um fato, a conformidade com o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes é um desafio significativo para empresas e organizações de diferentes setores. Até pouco tempo, divergências sobre a base legal para o tratamento de dados pessoais desse público compunham a pauta de debates entre especialistas e membros da ANPD, que estabeleceu, por meio do enunciado CD/ANPD número 1, de 22 de maio de 2023, que o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes poderá ser realizado com base nas hipóteses legais previstas no art. 7º ou no art. 11 da LGPD, desde que observado e prevalecente o seu melhor interesse, a ser avaliado no caso concreto, nos termos do art. 14 da lei.
Assim, em que pese o fato de que, a princípio, os dados pessoais de crianças e adolescentes não são considerados dados sensíveis, observa-se que a ANPD fez questão de atribuir a eles uma proteção especial, reforçando o entendimento que já havia sido provocado por meio do enunciado número 684 da Nona Jornada de Direito Civil de 2022 e consagrando o melhor interesse como guia norteador ao tratamento desses dados. Vale destacar que o Manifesto por uma Melhor Governança de Dados de Crianças, publicado pelo Unicef, e outros regulamentos internacionais também enfatizam o princípio do melhor interesse, indicando que o cenário regulatório brasileiro segue na direção certa. Assim, autoridades, como o ICO do Reino Unido, também têm publicado importantes diretrizes, sendo o Age Appropriate Design Code um exemplo disso. É importante esclarecer que, assim como a LGPD não proíbe o uso de dados pessoais, considerar o melhor interesse da criança não deve significar às empresas um impeditivo ao desenvolvimento de seu modelo de negócio e interesses comerciais, mas, sim, de forma geral, um maior cuidado ao avaliar de qual forma a atividade de tratamento pode impactar nos direitos deste público, entre eles, segurança, saúde, bem-estar, desenvolvimento físico, psicológico e emocional, liberdade de expressão e privacidade. Com a ampliação da aplicabilidade das hipóteses legais, surgem, ainda, novos questionamentos a respeito dos cuidados que devem ser observados na utilização de bases cujo uso é considerado mais delicado, como é o caso do legítimo interesse, que inclusive é tema de um guia orientativo que está sendo preparado pela ANPD. Embora a versão final do guia ainda não tenha sido publicada, o estudo preliminar sobre o tema, divulgado pela autoridade, indica que o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes com base no legítimo interesse somente poderá ser considerado apropriado quando e se houver uma relação direta entre essas informações e o controlador, assim como quando o objetivo for proteger os direitos e interesses desse público ou fornecer serviços benéficos a eles. Por fim, independentemente de quantos esclarecimentos ou interpretações ainda virão, e é evidente a disposição da ANPD para garantir que os direitos deste público sejam rigorosamente respeitados, não era quem compreende que a Lei Geral de Proteção de Dados se orienta pelo binômio, proporcionalidade x necessidade. A coleta de dados pessoais precisa estar atrelada a uma finalidade específica. Mais do que o necessário é exagero e em se tratando de crianças e adolescentes, se não for para o seu melhor interesse, há de se considerar desnecessário e indevido qualquer tipo de tratamento. Asterisco Alessandra Borelli é sócia e CEO da Opsi Bloom Academy, sócia do Opsi Bloom, Bruno Advogados Associados, advogada especialista em proteção de dados, educação e direito digital, asterisco Jaime Domingues é advogado do Opsi Bloom e Bruno Advogados Associados, instrutor e conteudista da Opsi Bloom Academy, advogado especialista em proteção de dados e privacidade.